Shabbat Shalom. O tema da mensagem dessa semana é como ter a sua oração atendida. Como ter a sua oração atendida. Senhor nosso Pai, a Ti te damos graça. Que o Senhor possa me ajudar a transmitir essa mensagem. Obrigado pelos Teus ensinamentos, primeiro para mim e agora para os demais, para os meus irmãos, para minhas irmãs, que todos possam receber, que vem do Senhor. Em nome de Yeshua, é o que eu lhe peço. Nos ajude a compreender a importância de glorificar o Teu santo nome, Beshem Yeshua HaMashiach. Que assim seja. O tema da mensagem dessa semana é como ter a sua oração atendida. Embora Moshe tenha desejado e tenha suplicado muito para Hashem, para entrar na terra, ele não foi autorizado. A oração dele, a súplica dele não foi atendida. E nós não estamos falando de uma pessoa qualquer, nós estamos falando de Moshe. E é importante a gente entender por que essa oração, esse clamor não foi atendido. Nessa Parashá 52, vai ler, ele foi. Moshe está ali nos seus últimos dias de vida. E ele reflete sobre a sua carreira, sobre a sua vida. Reflete principalmente sobre a vida do povo de Israel, que havia se tornado ali, naquele momento, a sua maior preocupação com relação a se desviar dos caminhos de Hashem após a sua partida, após a sua retirada de entre o povo de Israel. Essa Parashá é uma porção triste, relata um trecho triste da vida de Moshe, uma oração que ele fez com clamor, mas que não foi atendida, de um homem que exerceu uma função extremamente importante para a vida de muitas pessoas, até os dias de hoje. Porém, Moshe, que intercedeu e foi atendido em favor de muitas pessoas, agora teve a sua intercessão pessoal recusada. Intercessão para que ele pudesse entrar na terra. Vamos ler o descritivo dessa dolorosa situação. Devarim, Deuteronômio, capítulo 3, versículo 23 a 27. E supliquei a Adonai, Adonai Elohim, tu já começaste a revelar sua grandeza a teu povo, e a tua mão forte, Yeshua. Pois que outro Deus existe no céu, ou sobre a terra, capaz de realizar as obras e os atos poderosos que tu fazes? Por favor, permita-me atravessar e ver a boa terra do outro lado do Iarden, essa bela região montanhosa, e o Lebanon. No entanto, Adonai irou-se contra mim por causa de vocês, e ele não me ouviu. Adonai me disse, chega, não me diga mais nada a respeito desse assunto. Suba ao cume de Pisgash e olhe para o oeste, norte, sul e leste. Observe bem, mas você não atravessará este Iarden. Moshe, um homem, um profeta de Hashem, agora com 120 anos, estava iniciando um novo período, uma nova fase da sua vida,
com profunda tristeza, com um profundo pesar, um sofrimento intenso, que só pode ser mensurado pela revelação da Ruach HaKodesh. Moshe ansiava entrar na terra e seguir com o povo de Israel, o qual ele aprendeu a amar. Saímos do ventre materno, entramos neste Olã, recebemos os devidos cuidados dos nossos pais, recebemos instruções básicas, necessárias, planejamos a nossa formação, a nossa profissão, o nosso trabalho. Depois de estarmos financeiramente estabelecidos, podemos planejar a constituição de uma família, de uma nova família. E esta é a ordem natural das coisas. Porém, um dia, sairemos de alguma forma, de alguma maneira deste Olã, que todos nós possamos estar preparados, prontos, para entrar no reino do nosso Pai, que está no céu, em nome de Yeshua. Desde o nosso nascimento, estamos entrando e saindo em fases naturais da vida. Alguma dessas fases com planejamentos prévios. Moshe não foi autorizado a entrar na terra, não teve a sua oração atendida, e agora estava iniciando uma nova fase na sua vida. Estava triste e diante da morte, pensando no que aconteceria com o povo de Israel sem a sua presença. Um povo que Moshe aprendeu a amar pelas lutas que eles travaram juntos. Normalmente, as pessoas não fazem nenhum planejamento para enfrentar a possibilidade de morte ao seu redor. Não deixam a sua casa em ordem, não se preocupam com as consequências que podem ocorrer com a sua morte ou com a morte de alguma pessoa querida ao seu redor. Não se preocupam, não fazem planejamento para a morte, mas planejam tudo, todas as demais coisas. Moshe nos deixou um grande legado para nós não errarmos, para não pecarmos, então que possamos aprender com o sofrimento que Moshe experimentou nos últimos dias da sua vida. Qual foi o motivo que levou Hashem a recusar a intercessão de Moshe? Vocês sabem o motivo? Moshe passou por muitas situações de extrema pressão e opressão, onde precisava agir de forma rápida na sua decisão, e não podia errar em absolutamente nada, sobre pena de tornar mais grave ainda uma situação. Você já precisou tomar alguma decisão sob pressão na sua vida? De forma imediata? Entre vários momentos críticos que Moshe passou, vamos recordar 2 desses momentos, e os 2 motivos por falta de água. Com instruções de Hashem diferentes para cada situação. Shemot, Êxodo, prestem atenção. É importante. Shemot, Êxodo, capítulo 17, versículos 5 e 6. Adonai respondeu a Moshe: vá à frente do povo e leve com você os líderes de Israel. Tenha a vara em sua mão, aquela que você usou para ferir o rio. E vá. Eu estarei à sua frente sobre a rocha, lá no Horeve.
você deve bater na rocha e sairá água dela, para que o povo possa beber. Moshe o fez aos olhos dos líderes de Israel. E assim ocorreu, diante de testemunhas, diante dos líderes da casa de Israel. A rocha foi ferida, profetizando o que ocorreria com o Mashiach Yeshua, que foi ferido diante do Sanhedrin, o Sinédrio, diante dos líderes da casa de Israel. Na medida que obedecemos as instruções de Hashem, mais e mais pessoas estarão ao nosso redor, porque isso procede de Hashem. Em uma outra situação crítica, com o mesmo problema de falta de água, Moshe busca Hashem, que dá uma outra ordem diferente da primeira para Moshe. Bamidbar, Números, capítulo 20, versículos 7 a 12. Adonai disse a Moshe: pegue o cajado e reúna a comunidade. Você e Aharão, seu irmão, diante dela. Diga à rocha que produz a água. Vocês lhe trarão água da rocha, e assim farão a comunidade e seu gado beber. Moshe pegou o cajado diante de Adonai, como ele lhe ordenara. Depois que Moshe e Aharão terem reunido a comunidade diante da rocha, eles disse: ouçam aqui, rebeldes. Devemos levar a vocês água dessa pedra? Moshe levantou a mão e bateu 2 vezes com a vara na rocha. Água fluiu em profusão, e a comunidade e o gado beberam. No entanto, Adonai disse a Moshe e a Aharão: por vocês não terem confiado em mim, fazendo que fosse considerado santo pelo povo de Israel, fazendo que eu fosse considerado santo pelo povo de Israel, não levarão essa comunidade à terra que dei a vocês. Um erro. Na primeira situação, a rocha foi ferida perante os líderes da casa de Israel. Mas na segunda situação, Hashem ordenou que a comunidade de Israel fosse reunida e que Moshe e Aharão pedisse para que a rocha produzisse a água. Que a Ruach HaKodesh possa revelar o que ocorreu nessa situação. Situação que tem ocorrido de forma recorrente na vida de muitas pessoas na terra e tirando as pessoas do alvo. Moshe agora estava diante de toda a casa de Israel, uma multidão incontável. Muitas coisas haviam ocorrido entre o primeiro e o segundo momento ali de falta de água. Moshe, um homem manso, provavelmente bastante cansado, agora, ali, estava irado. Chamou aquelas pessoas de rebeldes e desejou que o povo reconhecesse ele como autoridade de Hashem, quando na verdade a única autoridade que deveria ser exaltada naquele lugar era Hashem, através de Yeshua. Moshe havia entrado na prova, como todos nós estamos sujeitos a entrar todos os dias. Como todas as pessoas que desejam ser respeitadas, porém, para as pessoas que foram definidas como líderes dentro da casa de Hashem, a coisa é muito mais estreita,
Moshe estava cansado, desgastado, desejava ser respeitado como servo de Hashem. E Moshe, inebriado pela ira, agiu contrário, em desobediência às instruções que havia recebido de Hashem. E ainda assim, ainda dessa forma, a rocha entregou a sua água diante de toda a casa de Israel. Hashem poderia ter impedido a água de sair da rocha. Porém, o que ocorreria com a palavra que Hashem trouxe para o povo, que ele e seu gado beberiam daquela água? Será que Moshe não bateria ainda mais forte na rocha? Hashem não volta atrás na sua palavra, e nisso reside a honra do seu santo nome. Quando um líder de Hashem deixa de obedecer às suas instruções, a credibilidade do homem de Hashem pode ser questionada por outras pessoas. E muitas pessoas não conseguem compreender isso de forma clara. E o que elas dizem? Este Deus da sua vida, na minha vida, eu não quero. Cuidado. Muitas pessoas deixaram de seguir, de obedecer a instrução de Hashem, e ainda assim Hashem tem permitido essas pessoas verem os seus milagres para que o seu nome seja honrado dentro das suas comunidades. Isso não tem nada a ver com a relação dessa pessoa com Hashem, mas da exaltação do nome sagrado de Hashem diante do seu povo. Queira Hashem que situações como estas nunca ocorram no nosso meio. Nesse ministério, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, é o desejo do meu coração. Por que o clamor de Moshe não foi atendido por Hashem? Vamos ler mais um pouco, para não deixar nenhuma dúvida. Devarim, Deuteronômio, capítulo 32, versículo 50 a 51. Você morrerá na montanha a qual subirá e será unido a seu povo, como Aharon, seu irmão, morreu no monte Or e foi reunido a seu povo. A razão disso é que vocês dois faltaram com a palavra comigo naquele lugar diante do povo de Israel, junto à fonte de Merivá, Kadesh, no deserto de Zin. Vocês não conseguiram representar a minha santidade ali, em meio ao povo de Israel. Dois líderes da casa de Israel, escolhido por Hashem. Moshe, um homem manso, ficou nervoso e não santificou o nome de Hashem, e o seu clamor não pôde ser assim respondido. Precisamos ser muito cautelosos quando ficamos nervosos com alguma coisa, porque o nosso nervoso pode nos conduzir a ações que não santifiquem e nem glorifiquem o nome santo de Hashem. Yeshua, em algumas pouquíssimas situações, ficou nervoso, principalmente no templo. Por qual motivo? Zelo pelas coisas sagradas de Hashem. E tudo o que Yeshua fez foi aprovado. Precisamos ser cautelosos com o nosso momento de ira, momento de nervoso. Porque diante de outras pessoas, nós podemos nos tornar uma má testemunha do nome de Hashem.
Para a honra e glória do nome de Hashem, as comunidades sempre vão presenciar milagres de Hashem. Porém, para os líderes que não obedecem, haverá sempre um preço a pagar. Poderão ser impedidos de entrarem na terra da promessa. Que todos os líderes, sem exceção, deste lugar tenham plena consciência desse grande recado, desse ensinamento deixado por Moshe, um dos homens que esteve mais próximo de Hashem em toda a história da humanidade. Estamos no período de Yom Kippur e precisamos compreender o que pode fazer com que as nossas intercessões sejam recusadas diante de Hashem. O nosso mau testemunho pode fazer com que o nosso clamor seja recusado. Falo isso para as pessoas que fizeram uma techuvá e são tementes ao nome de Hashem, filhos de Hashem no exercício da sua salvação. A gravidade do que ocorreu, onde Moshe deixou de obedecer as instruções de Hashem, as ordens de Hashem, não poderia fazer com que Hashem deixasse de ser fiel à sua palavra perante aos olhos daquele povo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Se formos infiéis, ele, Hashem, permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Este texto se aplica nessa situação, onde Hashem ordenou a Moshe fazer de uma forma e Moshe fez de outra maneira diante dos filhos de Israel, porque estava nervoso. E um erro dessa forma não pode ser imputado como prejuízos sobre a comunidade, mas o prejuízo é imputado sobre a pessoa responsável, que deveria dar a devida kavod, a devida glória ao nome sagrado de Hashem diante das outras pessoas como um bom testemunho, e não o fez. A água saiu da rocha por causa de Hashem e não por causa de Moshe. E assim as coisas devem ocorrer nesse Olam. As nossas ações precisam estar em conformidade com as instruções que recebemos de Hashem. Uma outra coisa importante, as coisas nessa terra, nessa vida, são bastante dinâmicas. Uma solução do passado pode não resolver um problema similar no futuro. Não é porque Hashem nos ordenou resolver uma situação de uma forma que todas as situações parecidas que surgem depois devem ser resolvidas da mesma forma. Precisamos tomar cuidado. A nossa vida com Hashem deve ser pautada nas suas instruções para cada uma situação. Nessa questão, a rocha seria ferida uma única vez. E se estivermos com sede, devemos falar com a rocha, que é o Mashiach Yeshua, e não feri-lo novamente. Se fizermos isso, estaremos madeirando Yeshua novamente. Judeus messiânicos, Hebreus, capítulo 6, versículo 4 a 6. Com relação às pessoas que foram uma vez iluminadas, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes da Ruach HaKodesh e experimentaram a bondade da palavra de Hashem e os poderes do Olam Rabá e caíram. É impossível renová-las para que abandonem o pecado, enquanto para si mesmas continua a executar o filho de Hashem na estaca, desonrando-o publicamente. Irmãos, em nome de Yeshua, de uma vez por todas, compreendam a gravidade que é desonrar o nome de Hashem diante de outras pessoas. É grave. Não importa o que seja, a sua falta de controle, de domínio próprio, palavras de agressões, não importa o que seja. Moshe passou por isso.
e nem a sua proximidade com Hashem fez com que as suas orações fossem atendidas. E Moshe sabia muito bem como interceder para tocar o coração de Hashem, assim como Samuel também o aprendeu. Irmiarro, Jeremias, capítulo 15, versículo 1. Então Adonai me disse: ainda que Moshe e Samuel estivesse diante de mim, meu coração não se inclinaria na direção desse povo. Leve-os da minha presença, tire-os daqui. Moshe, Samuel sabia muito bem como interceder para agradar o coração de Hashem. Hashem nunca mudou. Yeshua nunca mudou. E permanece o mesmo. A sua proximidade de Hashem exige da sua vida uma atenção muito maior. O que você podia fazer antes, agora você não pode mais. So sorry. Você escolheu isso. É um caminho sem volta. As palavras que você dizia e não pegava nada, agora são tomadas nota por Hassatã o tempo todo. E vai virar arma contra a sua vida. O caminho se estreitou. Não leve a Hashem ter que socorrer alguém por causa da sua desobediência, em nome de Yeshua HaMashiach. Não se coloque mais em uma posição de fidelidade, porque Hashem será fiel para honrar o seu próprio nome. Porém, haverá consequências para a sua vida. E a sua intercessão pessoal sobre algo importante para você poderá ser rejeitada. Que nenhum de nós tenhamos que passar o que Moshe passou ao receber a sentença de ser removido da presença santa de Hashem. Isto é muito sério. O que a nossa desobediência às instruções de Hashem pode causar na vida, na nossa vida e na vida de pessoas amadas ao nosso redor. Hashem nos instrui que a ação de Moshe fez com que o seu nome, que é Kadosh, não fosse santificado perante o seu povo. E é extremamente grave essa situação. Extremamente grave quando fazemos algo que não glorifica o nome de Hashem. Se os representantes de Hashem tiverem um comportamento contrário às suas instruções, ainda que seja diante de uma única pessoa, não importa. Certamente essa pessoa não terá temor do nome de Hashem. O nosso mau testemunho será uma das maiores causas de não termos as nossas orações atendidas. Quero lembrar novamente os maridos em relação ao trato com suas esposas. 1 Pedro 3,7. Do mesmo modo, vocês, marido, conduzam a sua vida matrimonial com entendimento. Apesar de a mulher ser fisicamente mais fraca, vocês devem respeitá-la como co-herdeira do dom da vida. Se não o fizerem, suas orações serão barradas. É isso que vai ocorrer. No livro de Tito, capítulo 2, versículo 3 a 5, as mulheres mais velhas devem ensinar as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem controladas e puras, a cuidarem bem da sua casa e a submeterem ao seu marido. Dessa forma, a mensagem de Hashem não cairá em desgraça. É grave. Estou lendo para vocês o que está escrito, se aplica à minha vida. Cada cônjuge precisa entender qual é o seu papel dentro do seu lar, para que outras pessoas da família possam receber um bom testemunho de Hashem através da sua vida. Do contrário, desonraremos o nome de Hashem diante de pessoas que Hashem confiou nas nossas mãos.
da mesma forma que Moshe fez diante dos filhos de Israel em Merivá. Que possamos compreender a importância de sermos um bom modelo, um bom exemplo, onde quer que nós estejamos, para que o nome de Hashem seja glorificado, santificado, honrado. Não permitam mais que Satã desestabilize a sua mente, criando ovos de serpentes, com mentiras. Não tome decisões com as suas emoções, para que a sua intercessão, o seu clamor, possa ser atendido. A falta de domínio próprio é uma outra forma de termos uma recusa do nosso clamor diante de Hashem. Se entregarmos nossas emoções a este mundo, certamente seremos desconfigurados e podemos ser destruídos. Homens e mulheres, a Ruach HaKodesh convoca a todos a levantarem-se e a lutarem contra tudo o que possa remover a glória de Hashem através da nossa vida. Hashem deseja hoje mostrar a cada um de nós que as nossas ações perante qualquer pessoa, não importa se diante de uma única pessoa, que testifique contra os maravilhosos e grandes feitos de Hashem, terá um efeito nocivo, um efeito ruim. Primeiro sobre a nossa vida, depois sobre a vida dos demais, impedindo que as nossas petições possam ser atendidas por Hashem em sua santidade. Filhos, o que vocês têm feito, por onde vocês têm andado, dentro dos seus lares, com seus pais, no seu ambiente educacional, entre os seus supostos amigos? Como está o testemunho de vocês sobre Hashem diante de outras pessoas? Hashem tem mantido a sua vida, concedendo o que comer, o que beber, o que vestir. O que você mais deseja? Ainda que Hashem não esteja de acordo com o seu proceder, Ele tem mantido a sua vida. Despertem então, em nome de Yeshua. O sinal da aprovação de Hashem é a sua própria presença sobre a nossa vida. E a resposta das nossas orações é o grande sinal sobre isso. Yohanan, João, capítulo 9, versículo 31. Sabemos que Elohim não ouve pecadores, mas se alguém teme a Hashem e pratica sua vontade, Hashem o ouve. Terrilim, Salmos 34, versículo 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Terrilim, Salmos 34, versículo 17. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. As suas orações, o seu clamor tem sido respondido por Hashem? É uma pergunta que você deve avaliar sobre a sua própria vida. Este é um grande sinal para você. O desejo de Hashem é nos curar, nos restaurar. Eu trago essa mensagem com temor. Judeus messiânicos, Hebreus, capítulo 13, versículos 5 a 8. Mantenha a sua vida livre do amor ao dinheiro. Contentem-se com o que vocês têm, porque Hashem mesmo disse: nunca faltarei a vocês, nunca o abandonarei. Por essa razão, podemos dizer com confiança: Adonai é meu auxílio,
não temerei. O que me pode fazer o ser humano? Lembre-se do que seus líderes, daqueles que lhes transmitiram a mensagem de Elohim. Reflitam sobre o resultado do estilo de vida deles e imitem sua confiança. Yeshua Mashiach é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Para nós fecharmos, eu trago sobre a minha vida a responsabilidade de ser um modelo de Hashem através de Yeshua, um representante, um embaixador de Hashem. Primeiro, dentro da minha própria casa, cuidando da minha esposa, cuidando dos meus filhos, muitos filhos legitimados por Hashem na minha vida. E depois, ser um modelo para cada um de vocês, com estilo de vida que glorifique o nome de Hashem, o nome de Yeshua. Moshe morreu. Houve uma disputa pelo seu corpo. Que Hashem sempre possa repreender Hassatã na nossa vida. Moshe foi perdoado, ressuscitado, foi honrado por Hashem ao se encontrar com Yeshua no Monte da Transfiguração. Profetizando sobre o futuro de Yeshua ao lado de Eliarro, dentro da terra que ele tanto desejou entrar, aleluia. E será usado como doce testemunha para conduzir o povo de Israel na terra inteira, para a terra que emana leite e mel. O Senhor nos deixa uma importante reflexão, preste atenção. A Ruach HaKodesh nos convida hoje para despertarmos antes de Yom Kippur, para que possamos nos arrepender de verdade, que possamos ter as nossas ações pautadas pelas Escrituras, que possamos fazer uma techuvá em todas as áreas da nossa vida, principalmente nas nossas relações interpessoais, dentro do nosso lar, com os nossos familiares e com outras pessoas que desenvolvemos ao nosso redor, para que as nossas orações, o nosso clamor possam ser atendidos por Hashem através de Yeshua, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, que tenhamos sabedoria para agir no momento que estivermos irados, com muito cuidado, porque a nossa ira não glorifica o nome de Hashem diante de ninguém. No pôr do sol do dia 8 desse mês 10, teremos Yom Kippur, com início previsto para as 19 horas, com transmissão pela internet. Para as pessoas que puderem, recomendo que troquem esse dia na empresa em que trabalham, para poderem participar dessa data extremamente importante. Lembrando a todos que as pessoas que não tiverem restrição de saúde estão convocadas para fazer um jejum completo, inclusive de água, que começará às 17 horas do dia 8 do 10 e seguirá até o término de Yom Kippur, previsto para aproximadamente 18h30 do dia 9 do 10, na quarta-feira. Espero que vocês todos possam participar de mais esse marco extremamente importante, deixado por Hashem para as nossas vidas, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Senhor nosso Pai, te dou graça. Pai, nos ajude a compreender a importância, Pai, do nosso agir, principalmente nos momentos que nós ficamos nervosos, que nós ficamos irados por algum motivo, cansados, aonde a gente possa ter um comportamento inadequado diante de outras pessoas, e o teu nome deixe de ser glorificado através da nossa vida. Isso é grave. Nos ajude a ter compreensão disso.
Nos ajude a nos calar nesses momentos. Nos ajude a te buscar ainda mais nessas situações. Derrama sobre nós, Pai, um espírito de mansidão, como estava sobre Moshe. Eu lhe peço, primeiro sobre mim, sobre todos os meus irmãos, minhas irmãs, dentro dos seus lares, de esposo para com esposa, esposa para com seu marido, dos pais para com seus filhos, de filhos para com seus pais, todos, o espírito de mansidão, lembrando, Pai, lembrando que a nossa ira pode não glorificar o teu santo nome. Se tivermos que ficar nervoso com alguma coisa, Pai, que seja pelo zelo da tua casa, pelo zelo das tuas escrituras, pelo zelo da tua palavra, pelo zelo das tuas coisas sagradas. E que isso sim seja conhecido de todos. Zelo. Zelo com amor. Nos ajude em todas as áreas da nossa vida, que nós precisamos ter nossa vida reestruturada. Em nome de Yeshua, nós dependemos e carecemos do Senhor. Pai, a cada passo que nós damos na tua direção, nós precisamos ser ainda mais santificados. Nós precisamos ainda mais estar apartados das coisas que outrora não fazia nenhum mal para ninguém. Mas agora, situações como essas podem não glorificar o teu santo nome. Nos ajude por amor de ti mesmo. Nós dependemos e carecemos do Senhor. Onde quer que nós estejamos, calados ou falando, qualquer coisa que seja, não importa. Que sempre, através da nossa vida, o teu nome seja santificado e glorificado. E que outras vidas possam ter o desejo de conhecer, ter o desejo de experimentar o que nós temos experimentado nesse lugar. Porque o Senhor em nada tem nos deixado faltar. Em tudo o Senhor tem nos suprido. Em tudo. Em até alguns mimos. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, que em nada tem nos deixado faltar. Nos ajude a caminhar, santificando e glorificando o teu nome, onde quer que nós estejamos. E ouça o nosso clamor, nossa petição. Perdoa nossos pecados. Nós dependemos do Senhor. E obrigado pelas tuas instruções. Tenha liberdade de nos exortar em tudo que se faz necessário, para que nós possamos crescer ainda mais em graça diante do Senhor. Beshem Yeshua HaMashiach. Que assim seja.